ordem de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para que o Facebook bloqueie os perfis de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em todo o mundo, causou polêmica e alimentou o debate sobre a censura aberta praticada pela Corte. Diversos parlamentares comentaram a ordem. O senador Lazier Martins afirmou: Supremo autoritarismo mundial, após descumprir decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandava bloquear redes sociais internacionais de investigados por supostas fake news, o Facebook voltou atrás, sob pena de ter incriminado seu executivo brasileiro, além de multas altíssimas. Contudo, o Facebook afirmou que vai recorrer, pois considera a decisão de Moraes extrema, representando riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira. O deputado Carlos Jordi disse: o STF deveria mudar seu nome para Supremo Tribunal do Planeta. Até nas jurisdições de outros países, Alexandre de Moraes está mandando. Joãozinho, dono do globo terrestre. No Brasil, enquanto condenados por corrupção usam livremente suas contas de Twitter, pessoas investigadas por fake news no inquérito inconstitucional têm suas contas excluídas. O deputado General Girão afirmou: nossa jovem democracia continua ameaçada. Se antes roubos eram cometidos por autoridades do Executivo, na era PT e PSDB, agora estamos sujeitos aos desmandos da Corte Maior e da oposição raivosa e derrotada. Até quando o elástico vai suportar ser esticado? As decisões que têm sido tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes ofendem o Estado Democrático de Direito. A desmoralização que o STF tem passado pode não acabar bem. É absurda a cegueira dos ministros e senadores. Querer dar ordens fora dos limites do Brasil é o fim dos tempos. O deputado Ottoni de Paula alertou: não duvide do poder dessa gente do STF. Não tenho esperança nenhuma que algo mude nos próximos anos. Com um presidente do Senado comprometido e senadores de cócoras, resta assistirmos o show de horrores, truculência e autoritarismo. Mesmo com protestos, o Facebook teve que se curvar ante a decisão suprema. A rede social disse que a ordem judicial é extrema e representa riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira. Só com a renovação do Senado, em 22, haverá uma fagulha de esperança de mudança. Até lá, vamos ver quem será o próximo preso ou qual de nós perderá o mandato pelo crime de opinião. Mergulhamos no obscurantismo judicial, que nos assemelha aos países ditatoriais. O deputado também comentou a atuação seletiva do Senado ao pretenderem convocar o ministro da Justiça. Ottoni disse: o Senado quer ouvir o ministro da Justiça por suspeitar de fabricação de dossiês. A nova ilação é acusar Bolsonaro de perseguição de opositores através da espionagem. Vamos ficar atentos. Pode ser uma nova CPMI semelhante à da fake news que eles podem estar fabricando com o claro objetivo de criar elementos para o impeachment do presidente. Não vemos esse mesmo cuidado dos senadores em convocar o ministro Alexandre de Moraes para explicar a escalada de autoritarismo judicial apenas contra os aliados do presidente. Espero ver uma reação à altura do governo. A deputada Caroline de Toni explicou: o fantasma da censura assombra o Brasil como nunca antes e a sociedade brasileira precisa estar alerta. Se no passado a censura era lenta e limitada, incidindo basicamente sobre jornais, TVs e redações, hoje a tecnologia para que ela alcance a todos os cidadãos na rede. PLs de fake news, CPIs de fake news, rankings de fake news, investigações de fake news, e ninguém explica quais são as fake news e quem as determina. Esse é o cenário de obscuridade e incertezas perfeito para a restrição das liberdades de expressão e de imprensa. Aliás, sistemas de censura nunca miram em fake news e mentiras. Ao contrário, sempre miram na opinião e na verdade.
Esqueça o debate sobre fake news. É a verdade que está em jogo. É ela que preocupa e tira a paz dos donos do poder e que será solapada por uma verdade oficial. Verdade oficial, essa sim, é a verdadeira e institucionalizada fake news, ou, como preferirem chamar, é a fake news oficial. Onde quer que tenha sido implementada, e só foi em ditaduras, ela serviu para oprimir e desinformar o povo. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é a Carla Zambelli. Acabei de saber, a gente ia repercutir, né, a questão do Facebook, da multa de R$1.900.000 que o STF falou que ia aplicar ontem e que a multa seria R$100.000 por dia para cada perfil que eles mantivessem no ar. A questão toda é que o Facebook é uma empresa internacional, então para poder derrubar esses perfis, a jurisdição não é aqui no Brasil, a jurisdição é nos Estados Unidos. Então o Facebook ontem, na verdade o STF falou truco, o Facebook falou 6, o STF falou 9 e aí o Facebook não conseguiu falar 12, né? Esse é o ponto. O detalhe aqui, pessoal, é que essa atitude do STF, ela tem acontecido tanto no Facebook quanto no Twitter sem o devido processo legal ocorrer, o amplo direito à defesa. A sentença sequer foi proferida, ou não houve ainda oitiva dos investigados. Não é um processo que os investigados tenham conhecimento da publicidade dele, do que envolve, o que eles fizeram de errado. Então, não houve qualquer direito à defesa nesse caso, e já estão aplicando sanções aos investigados. Esse é o grande ponto. Agora a questão toda é: o Facebook, como empresa multinacional, não é atingida pela jurisdição do STF. Então, o que eu vou tentar essa semana, segunda-feira, me comprometo a fazer uma reunião, tentar uma reunião, né? Pedir uma reunião com a presidência do Facebook e solicitar que eles recorram ao plenário do STF, porque essas decisões têm sido monocráticas. Eu ia falar democráticas, mas né? Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é pedir para que o Facebook volte as páginas para o ar, solicitar que eles recorram e apoiar a empresa, porque enquanto empresa, e ainda mais estando fora do país, eles não precisam cumprir essa ordem judicial, tá? Muita gente vem pedindo para eu comentar e repercutir o que o Alan dos Santos falou. Eu não tenho nenhuma prova, não tenho nenhum indício para poder repercutir o que ele disse. Também sou investigada. O que eu disse na minha última live, e era sobre a Lava Jato e sobre o Aras, é que no dia 26/6, o presidente do Conjur fez uma denúncia em que há indícios de que 2 guardiões sumiram da força-tarefa da Operação Lava Jato e que lá teriam informações de 38 mil pessoas em mais de 350 terabytes de informações, e que essas informações estão sendo solicitadas, né, investigadas pelo PGR Aras. Eu venho defendendo o Procurador-Geral da República, apesar dele ter agido contra mim algumas vezes, solicitando, na verdade ele solicitou investigação em relação ao Moro e eu estou envolvida nisso. Ele autorizou o inquérito das manifestações para saber quem estava financiando as manifestações, e eu não tenho medo nenhum desse inquérito, não tenho medo nenhum de que tenham quebrado meu sigilo bancário e telemático, porque eu não tenho problema em ser investigada. E aí, quando a gente fala que o Aras está querendo investigar um setor do Ministério Público, eu acho que a gente tem que confiar, né? Principalmente porque nos últimos meses ele tem mexido com grandes personagens como Garotinho, Cabral, Paulinho da Força, Ike Batista, Aécio Neves, Serra. Então ele está mexendo num vespeiro que ninguém mexeu até hoje, né? Então é um combate à corrupção que ninguém fez até hoje, inclusive a Força Tarefa de Curitiba.
Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês é, o presidente Bolsonaro fez o que ele podia fazer de forma democrática, que é entrar com a ação direta de inconstitucionalidade. A gente está fazendo ofícios para que o Pleno analise essa DIN o mais rápido possível, e nós vamos agir com relação ao Facebook para que eles recorram ao plenário, ao Pleno do STF, porque a gente acredita que se essas sanções foram feitas sem qualquer condenação, julgamento, né, pré-julgamento, defesa, etc., e depois uma condenação, isso são sanções antidemocráticas, né, autoritárias. Então a gente vai tentar ir por essa linha, tá? Eu sou uma das pessoas que tô com medo, né? Tenho dito que estou com medo, tenho dito que estou medindo as minhas palavras, mas eu acho que por mais que eu tô medindo as minhas palavras, a gente não pode ser irresponsável em montar teorias para poder deixar vocês cada vez mais eufóricos e preocupados. Então, assim, eu vou trazer para vocês informações que são verídicas e os indícios que foram levantados. Ponto. Além disso, eu não vou trazer nada para vocês, porque eu acho que a gente tem que agir conforme a gente sempre agiu. Nós derrubamos um presidente da República sem quebrar uma vidraça de nada, de nenhuma janela. E a gente vai continuar dessa maneira, com calma, com tranquilidade, com serenidade, porque tudo que a gente não pode agora é cair no jogo da ira e da loucura, tá bom? Então vamos embora. Assim, tenham tranquilidade, tenham certeza que a gente está em cima disso. O que está acontecendo é uma injustiça, mas injustiças podem ser consertadas, tá bom? Então fiquem com Deus. Se puder dar compartilhamento nesse vídeo para mais gente poder ver quais são os nossos posicionamentos. E, enfim, a gente vai trazer mais notícias para vocês, tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e bom final de semana. Dos deputados e senadores, diz claramente que nós somos invioláveis nos votos, palavras e atos, opiniões. É claro que a gente tem sim o direito de externar as nossas opiniões, as nossas palavras, os nossos atos também. Se nós estamos participando de alguma atividade como essa aqui e externamos a nossa opinião, nós não estamos apenas falando em nosso nome, nós estamos falando em nome daqueles que nós representamos, que são os eleitores. Então, para isso é que existe a eleição de representantes do povo. E exatamente em função disso daí, para terem uma ideia, nesse momento a gente está discutindo, eu estou com 2 volumes aqui, que são as minhas razões de defesa que estamos apresentando à Procuradoria-Geral da Câmara, assim como a deputada Bia também tem as dela, e vários outros deputados, porque tivemos o sigilo bancário quebrado, acusados de estarmos apoiando manifestações antidemocráticas. Nada a ver com isso daí. Primeiro que não apoiamos, e se tivéssemos apoiado, teríamos todo o direito, assim como cidadãos, não somente como deputados. E a acusação de que a gente fez uso de verba parlamentar, de verba pública, para a divulgação da atividade parlamentar, também é uma coisa furada, porque todos têm essa verba, ela está legal, ela está legalizada, reconhecida, e não tem motivo de estarmos sendo atacados. A agressão que é feita à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal com esse inquérito 4828, ela precisa ser contestada, porque ela pode ser o começo de muitas coisas. A gente tem preocupação quanto a isso, e a nossa liberdade de expressão, ela precisa continuar acontecendo. E lembrando que nós também tivemos o cerceamento da liberdade de imprensa, quando alguns blogs, que é a mídia não tradicional, também tiveram seus materiais apreendidos e estão impedidos de fazer uso da palavra, externando aquilo que as pessoas que assistem a eles, elas possam ouvir e ver o que eles estão fazendo. Então a gente precisa sim ter muito cuidado com isso, e mais preocupação agora, deputada Bia, com o PL das fake news, esse PL 2630 que está chegando aqui na Câmara, que já chegou na Câmara, e que a gente tem uma preocupação sim, porque ele pode cessear a nossa liberdade de expressão, não somente do deputado, dos brasileiros como um todo. A Constituição existe para isso, a gente precisa fazer com que a vontade do povo, que é soberana, ela sim é soberana, ela seja cumprida. A gente lamenta, não é uma agressão às instituições, pelo contrário, talvez algumas instituições estejam sendo agredidas quando o presidente da República nomeia alguém e é impedido por um ato monocrático de um integrante de um outro poder.
Essa é a realidade que a gente está vivenciando, e a gente quer hoje aqui fazer um chamamento que mais deputados e senadores possam se juntar a nós para que a gente possa estar juntos nessa discussão em prol da nossa liberdade, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa.